Olá, boa noite para você que acompanha o Integração Regional em mais uma sexta-feira aqui no portal RC1. Eu quero agradecer pela sua companhia e pela sua audiência. E hoje você vai conhecer o cinema mais antigo do estado de São Paulo em funcionamento. E ele fica localizado na cidade de Dois Córregos. Tem também a família do Projeto Brasil Especial, que já está na cidade de Jaú. Você vai ver o que eles estão descobrindo por lá. No quadro Plantas que Curam falaremos sobre a pitanga e os benefícios desta planta. Tem também política, economia, saúde e muito mais aqui no Integração Regional que já está no ar. Boa noite. A partir de agora na Cultura e Portal RC1, Integração Regional. Um programa com muita informação, gastronomia, cultura, turismo, empreendedorismo e muito mais. E para começar o Integração Regional de hoje, nós preparamos uma reportagem especial sobre o cinema mais antigo do estado de São Paulo em funcionamento, o antigo Cine São Paulo, que hoje abriga o Centro Cultural Nilson Prado Telles. Você vai conhecer a história de luta da família Telles para manter viva a história do cinema. Eu quero te convidar para conhecer todos os detalhes a partir de agora nesta matéria especial. A história do cinema de Dois Córregos se uniu à chegada da energia elétrica no município. Manfredo Antônio da Costa era um entusiasta da arte cinematográfica e desejava associar a energia elétrica ao cinema como sinal de modernidade. E isso aconteceu e deu início à sétima arte na cidade de Dois Córregos. Este prédio foi construído em 1910, inaugurado em 1912 e em 1940 a família do seu Chico Telles comprou e continua até hoje nas mãos dessa família como sendo o cinema mais antigo do estado de São Paulo em funcionamento. De lá para cá, muitos desafios para manter viva a história do cinema. E agora nós viemos conhecer a sala de projeção do cinema mais antigo aqui do estado de São Paulo. E o seu Chico vai contar pra gente como tudo isso aqui funciona, né, seu Chico? Sim, então. Antigamente precisava de 2 projetores, porque os filmes vinham em 6, 7 rolos. Cada rolo 20 minutos. Então passava o rolo 1, depois o rolo 2 no outro projetor e assim ia alternando. Agora, existe um sistema que você passa o filme completo e você emenda todos os rolos naquela bobina. E depois disso, passa aqui e ele volta lá para enrolar. Portanto, é um sistema um pouco mais moderno do que aquele. Só que não é o digital. Aqui nós temos o digital, que é um projetor normal, comum, né? E só que ele é mais potente para poder preencher toda a tela. E aqui tem o computador, tem o som, tem a mesa de som e a gente passa filmes em DVD para as escolas. Então não passa filme comercial, né? Porque para isso precisaria de um projetor digital profissional. E esse projetor digital deve custar uns 300 a 400 mil reais. É um valor alto. É um valor alto. E esse daqui é utilizado há quanto tempo? Ele foi colocado aqui em 2015, mas ele já era recuperado de outros cinemas, tá? Mas é o sistema 35 milímetros. Só que hoje, para os filmes de lançamento, não existe mais cópia em 35 milímetros, não tem mais. Então... É uma relíquia. É uma relíquia, Mas se quiser fazer funcionar, ele está perfeito, ele funciona e tal. E a gente pode passar o digital, que não seja de lançamento, né? A gente pode passar aqui, com esse projetor simples. Né? Só os lançamentos que as companhias exigem que seja aquele projetor. Em outro equipamento. Isso, é outro equipamento. Tá certo. Então é isso aí. Agora,
A gente vai continuar conhecendo aqui então a história do cinema, o cinema de Dois Córregos. O cinema de 1910 começou a construção, ele ficou pronto em 1912 e ele foi inaugurado em agosto de 1912. No começo ele se chamava Cine Oeste, Cinema Oeste, porque pertencia à Companhia Elétrica Oeste de São Paulo. Depois foi arrendada para uma companhia de São Carlos, Companhia Teatral Paulista. E aí mudaram o nome para Cine Íris. E aí ficou Cine Íris durante toda a década de 20, com início da década de 30, e depois lá por volta de 35, 36, o senhor Eugênio Franciscone mudou o nome para Cine São Paulo. E aí ficou Cine São Paulo até fechar em 1993. Daí a prefeitura alugou e formou-se o Centro Cultural Nilson Prado Telles. Que é até hoje. Que é até hoje. Portanto, Cinema Oeste, Cine Íris, Cine São Paulo e Centro Cultural Nilson Prado Telles são diferentes nomes do mesmo ambiente. Quer dizer que esse é um prédio que esteve a serviço da cultura de Dois Córregos desde o seu nascimento e continua até hoje. E isso é uma, vamos dizer, uma exceção, porque todos os cinemas de todas as cidades, eles foram demolidos, fechados, viraram igrejas. Não que eu seja contra a igreja, mas eu digo que eles não funcionam mais, não existem mais. E aqui em Dois Córregos é uma exceção. Guardando viva a história. Continua o cinema funcionando. Não funciona comercialmente, mas funciona sim para outras atividades culturais, inclusive cinema. Como eu disse, não passa filme de lançamento, mas passa filme para as escolas, passa mesmo o filme que eu protagonizo, que se chama Cine São Paulo, teve o seu lançamento nacional aqui em Dois Córregos, em novembro de 2019. Muito legal. Então esse filme Cine São Paulo, e tem um detalhe, esse filme Cine São Paulo, que documentou o meu esforço para reformar esse prédio em 2015, esse filme foi premiado na França como o melhor documentário. Então é um filme premiado. Todo mundo tem que assistir. Todo mundo tem que assistir. Fica a dica então. Então fica a dica. Cine São Paulo. É um filme longa-metragem de 78 minutos. E vai conhecer toda essa história maravilhosa. Isso mesmo. E o protagonista principal sou eu. É o senhor. Olha aí, viu só? Parabéns. Que interessante. Mantendo viva a história do cinema. Eu sempre trabalhei projetando filme. E agora eu passei para o lado de dentro da tela. Mudou o lado. Pois e a história então. linda, com um final Isso lindo. E a minha intenção é que esse cinema continue por séculos nesta cidade aqui. Que é um motivo de muito orgulho. Isso mesmo. Que continue mesmo. Motivo de orgulho, porque as pessoas não dão muita importância para o passado e vão procurando sempre o novo, mas é o passado que norteia a gente para saber onde a gente quer chegar. Se você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai. Então é por isso que é preciso preservar o passado. O que esse lugar significa para o senhor? Esse lugar é o lugar que eu praticamente nasci, porque as minhas lembranças são desde que eu comecei a me entender como gente. Desde 2 anos, 3 anos de idade, dentro desse cinema, assistindo filme, acompanhando meu pai, até que quando eu cheguei na idade dos 14, eu comecei a projetar filme. Quando a minha estatura foi suficiente para alcançar. E aí, então, é uma história de paixão. De paixão
pela arte, pelo cinema como arte, pelo cinema como entretenimento, pelo cinema como cultura, pelo cinema como notícias, porque durante muitos anos, desde que surgiu, você só via notícias, ver imagens, era na tela do cinema. Tanto é que antes de começar a sessão, antes do filme principal, havia o jornal da tela. Claro que com uma defasagem de 6 meses, porque até chegar aqui, né? Mas assim mesmo você via o jogo de futebol, não o jogo inteiro, mas alguns lances. Pelo cinema. Você via a coroação da rainha? Pelo cinema. Você via o Papa? Pelo cinema. Então tudo era assim. Pois é. Então, por isso que eu digo, o cinema, hoje ele é centro cultural, mas ele sempre foi o centro cultural da cidade. Né? Porque ele funcionava todos os dias. Na época do auge, por volta de 1955, 1960, quando a cidade tinha 15 mil habitantes, vendia-se, no mês de janeiro, por exemplo, 14 mil ingressos. Nossa! Aí você fala, mas será que a cidade inteira vinha do cinema? Não. Aqueles frequentadores vinham várias vezes e no final dava 14 mil. É muito. Olha, bastante. Só que o preço do ingresso era muito baixo, não era como hoje. Hoje o cinema é para quem? Para quem tem dinheiro. Sim. Você vai no shopping, você paga R$60, 50, sei lá o quê. Né? Naquele tempo não. Eu acho que todos tinham acesso. Todos tinham acesso, era uma coisa popular. Eu imagino que devia de custar o quê? 5, 6 reais o ingresso. 6, 7 reais no dinheiro de hoje. Pois é. Então é isso aí. O antigo Cine São Paulo de Dois Córregos é um patrimônio histórico da cidade e merece ser preservado. Parabéns, seu Chico e toda a família, por essa história de luta para manter o cinema vivo, por sua trajetória. E a gente espera que, assim que a pandemia acabe, muitos filmes possam ser exibidos no cinema mais antigo aqui do nosso estado. Parabéns por toda essa história. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. Você aí já recebeu dinheiro na sua conta corrente sem saber de onde veio? Esse dinheiro não é seu não e nem adianta se empolgar, viu? E esse é assunto para o advogado Luiz Vicente Federici no tema de hoje. Saudações a todos e hoje nós vamos falar de uma situação que pode acontecer. Inesperadamente, qualquer pessoa pode encontrar valores depositados em sua conta corrente ou em sua conta poupança. Recentemente tivemos o caso de uma senhora nos Estados Unidos que acordou com $1 milhão depositados na sua conta sem saber explicar de onde veio. Também teve um caso célebre um tempinho atrás de uma pessoa, um cidadão lá no Rio de Janeiro que, por conta de um erro bancário, caíram 120 bilhões de reais em sua conta e ele foi o brasileiro mais rico durante aquele período, algumas horas, sem saber. E o que aconteceria se caísse qualquer tipo de montante de dinheiro na nossa conta bancária? Qual seria a nossa reação? Vamos gastar? Lógico que não. Esse dinheiro não é nosso. Ele foi depositado por equívoco. Quem aqui no dia a dia não pode fazer uma transferência, digitar algumas informações equivocadas, um Pix errado, enfim. Saiba que se cair algum valor que não é seu na sua conta bancária, você não deve utilizá-lo. Muito pelo contrário, você deve informar a gerência do banco e o banco pode, inclusive, fazer o estorno desses valores. E não é só isso.
Se por acaso esses valores estiverem na sua conta e você chegar a fazer a retirada desse dinheiro da sua conta, você pode responder pela indenização civil, justamente porque o direito brasileiro proíbe o enriquecimento ilícito, o enriquecimento sem causa, e qualquer tipo de recebimento que não haja um lastro jurídico, uma contratação que tenha ocorrido por engano, deve ser ressarcido a quem de direito. Então, por favor, não sonhem com valores caindo na sua conta bancária, nem utilize-os. Isso não acontece no nosso dia a dia. Não é um fato normal e também não é um prêmio, um brinde, um presente. Muito pelo contrário, pode ser resultado de um equívoco e, diante disso, você pode ser demandado para restituição. Então, a sugestão é sempre que tiverem valores a mais na sua conta bancária, procure o gerente da sua instituição e informe que há valores que você não reconhece. Isso é válido para todos nós. Um grande abraço e fique ligado nas nossas informações. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E você tem acompanhado o projeto Brasil Especial aqui no Integração Regional. Você já viu que a Fábia, a Luna e o Preto já passaram pela Barra Bonita, Igaraçu do Tietê, Mineiros do Tietê, passaram por 2 córregos e agora eles estão em Jaú. Você quer saber onde eles estão? Olha só. Salve galerinha que nos acompanha no portal RC1. Somos o Brasil Especial, eu sou o Preto. Eu sou a Fábia. E ela é a Luna. Estamos vivendo o Brasil, percorrendo todos os estados. E a bordo dessa casinha sobre rodas, estamos fazendo os caminhos do Tietê. Saímos de 2 córregos, viemos para onde? Jaú. Fomos muito bem acolhidos aqui pela Secretaria da Cultura e do Turismo. E olha aqui, paramos na estação ferroviária de Jaú. Vocês querem conhecer a estação? Então venha conhecer com a gente a estação de trem, onde está localizada a Secretaria de Cultura e Turismo aqui de Jaú. Olha que linda a estação. E continue acompanhando a gente aqui no portal RC1 e nas nossas redes sociais, YouTube e Instagram Brasil Especial. Viva com a gente na estrada aí, galera! Então, se você quiser conhecer ainda mais de perto o projeto Brasil Especial, é só dar um pulinho lá na estação ferroviária de Jaú e conhecer essa família linda. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. É hora do nosso quadro Plantas que Curam. E hoje você vai conhecer os benefícios da pitanga. Você com certeza já ouviu falar que chá da folha de pitanga é bom para a garganta. Mas quais serão as propriedades medicinais desta planta? Esse é um assunto para Lúcia Lucato, olha só. Olá! Hoje nós vamos falar sobre os benefícios da pitanga. Quem não lembra disso, que existe uma frutinha maravilhosa que está nos pomares de todas as casas? A pitanga, ela tem assim muitas propriedades medicinais e é por causa disso que eu resolvi falar dela. Ela é rica em vitamina A, C, B, cálcio e ela pode ser consumida, na verdade, in natura ou pode ser feito geleias, doces, sorvetes e sucos. E ela é usada na medicina natural há muito tempo como adjuvante no casos de diarreias de crianças. Aí a gente pode pensar, o que ela tem na composição dela que ela faz com que melhore a diarreia? A pitanga, nas folhas da pitanga tem uma substância chamada taninos. E esses taninos que ajudam tanto fazer com que corte a diarreia ou também ajudar as infecções de garganta. Ela é útil também na redução do colesterol, é lógico, sempre associado a uma dieta bem racional ou restritiva. E ele tem, além de tudo isso que falei das vitaminas, ela é rica em cálcio, fósforo e ferro.
E ela tem muitos benefícios, porque por ter vitamina A, B e C, ela fortalece nosso sistema imunológico, melhora a qualidade da pele pela vitamina C, combate artrite e gotas e melhora a saúde dos olhos por causa da vitamina A. Então, ela tem essa propriedade de combater infecções, fungos e bactérias. Então, é uma planta muito completa e a gente pode usá-la na forma de chá. Para fazer um chá, a gente vai precisar de pouca coisa. Uma colher de sopa das folhas de pitanga picada e a gente vai precisar picar essas folhas e depois usar uma xícara de água para colocar essas 20 gramas. E depois a gente vai tomar de 2 a 3 copos por dia. No caso de diarreia de crianças, se for muito pequena, você deve ir dando a colheradas até que resolva o problema da diarreia. Lúcia, existe também algumas pessoas que utilizam a folha da pitanga para fazer gargarejo para dor de garganta. Isso ajuda mesmo? Ajuda, porque esses taninos combatem o Staphylococcus aureus, Streptococcus, que são bactérias que vivem, né, que causam essas doenças que você está falando. Tem alguma contraindicação? É aquela contraindicação que a gente fala, não usar em gestantes e sempre ter certeza que você está pegando a planta certa. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E no quadro de economia de hoje falaremos sobre a inflação. Essa palavrinha que assusta. Isso porque significa que o seu, o meu, o nosso dinheiro vai comprar menos. E esse é um assunto, é o tema do economista Paulo Afonso. Olha só. Olá, pessoal da Integração Regional, tudo bem? Sou Paulo Afonso, economista, professor universitário. Nas suas idas ao supermercado, você tem notado que os preços têm subido? Né? Você vai lá na gôndola do supermercado, o preço do óleo de soja, o preço da carne. O preço da carne está pela hora da morte, né? O preço do arroz, né? E quando você vai abastecer o teu carro? Né? Etanol quase no preço da gasolina. E a energia elétrica? Ainda mais agora com crise hídrica. Né? E o preço do botijão de gás? Que está aí na casa dos 90, alguns lugares até 110. Né? Então, pessoal, inflação é quando temos um aumento generalizado dos preços. Né? Preços de produtos e preços de serviços. Ela é uma medida percentual, indica, né, qual que é a tendência de crescimento de preços de uma economia. Né? Para medir a inflação, são considerados os preços atuais, né, de uma quantidade fixa de bens, né, produtos e serviços, e a gente compara com o período anterior. A inflação ela existe quando a média dos preços atuais elas são superiores aos do período anterior. Então, esse cálculo ele é feito todos os meses, e os valores somados eles mostram qual que é a inflação acumulada para o ano. Uma inflação muito elevada, ela desvaloriza a moeda de um país, né, e reduz o poder de compra da população. Né? Então, além disso, ela passa a criar um ambiente desfavorável para investimentos e aí a própria geração de empregos. A inflação medida pelo IPCA, no acumulado aí de 12 meses, ela fechou em 8,06%. A meta deste ano para o Banco Central, né, porque o Banco Central ele tem uma meta de inflação, é de 3,75%. Então, existe uma tolerância, né, dessa meta.Ela pode ser tanto 1,5% para cima como 1,5% para baixo. Então, se for 1,5% para cima, o limite superior seria 5,25%, que vai sendo aí amplamente estourado pela inflação em 12 meses. Ainda que a previsão para os próximos meses tenda a ser mais baixa, será muito difícil aí reduzi-la em 12 meses para menos de 6%. Especialmente agora que se agrava a crise hídrica. Né? Então a gente vai ter aumento na conta de energia. Né? Energia é um produto, né? É um serviço que pesa no cálculo da inflação. Então não tem sentido afirmar que esse aumento de preços ele é consequência do aumento do consumo, né? Porque a renda do trabalhador está comprimida. Né? Então hoje nós temos 15 milhões de desempregados, né? E mais 6 milhões que nem procuram mais emprego. Né?
porque estão entregues aí ao desalento, né? Então não fazem nem parte mais da estatística. A inflação que temos hoje não é uma inflação de demanda, tá? Não são os consumidores que estão pressionando os preços. O que nós temos hoje é uma inflação de custos. A que é provocada principalmente pela disparada dos preços internacionais, né? Soja, milho, petróleo, aço, né? Que são os principais produtos que o Brasil exporta, né? E não pode ser combatida aí com alta de juros, né? Que é um recurso que freia o consumo. Na inflação de custos, os custos de produzir e vender, eles são repassados aos consumidores, né? Nenhuma empresa oferta um produto abaixo do seu custo, né? Quanto mais aumentam os custos para as empresas, mais contribui para a inflação, né? A inflação de custos, ela exige espera, né? Porque o tempo aí faça boa parte do serviço, né? A inflação mais alta, ela não reduz apenas o poder aquisitivo do consumidor, né? E das aplicações financeiras aí, principalmente em renda fixa, né? CDB, LCI, LCA, né? Ela também produz efeitos colaterais macroeconômicos que podem ser considerados positivos, né? O mais importante deles é o que acontece na área fiscal. Como o imposto ele é cobrado sobre os preços, quando os preços estão em alta, tende a aumentar a arrecadação e assim reduzir aí o rombo da dívida pública. Mas isso é um efeito positivo ilusório, né? Porque nos exercícios seguintes, as despesas públicas elas também aumentarão pelo simples efeito inflacionário, né? E o rombo seguirá aí do mesmo jeito ou até podendo aumentar. Mas é uma discussão que pode... Aliás, é uma discussão que está acontecendo hoje não só no Brasil, né? Em todo o mundo aumenta o debate sobre se o consumo no pós-crise, né? Com vários países aí podendo ter vacinado a maioria da população até no segundo semestre, se esse consumo pode trazer à tona uma pressão inflacionária que ficou escondida. Então, isso aí a gente vai ver aí no passar dos próximos meses. Ok, pessoal? Dúvidas? Envia pra gente aqui, tá? Um abraço, hein? Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. No último dia 22, nós comemoramos o Dia do Orquidófilo, que são pessoas apaixonadas pelas orquídeas. E nós fomos conhecer a história de um senhor aqui de Dois Córregos que dedica a sua vida às flores. E para comemorar o Dia do Orquidófilo, nós viemos conhecer o orquidário do seu Antônio e da dona Cidinha. Já são mais de 20 anos de paixão pelas flores. E eu quero te contar essa história. Começou quando eu estava namorando minha esposa e um dia no aniversário ela me presenteou com essa orquídea aqui, que essa é a magnífica. E daí para frente tomamos gosto e fomos continuando e estamos do jeito que está agora. E você foi montando o seu orquidário a partir dessa muda? Dessa muda. Fomos montando, fazendo tudo e chegamos assim e está até hoje. Hoje você tem quantas mudas aqui de orquídeas? Mais ou menos umas 250 mudas, vasos, né? E tem de todas as espécies? Não, não tem todas, tem algumas, né? Porque a variedade de orquídea tem bastante, né? E hoje passa mais de 60 mil. Nossa! As espécies de orquídea. Mas isso varia de região para região, né? Nem todas as orquídeas que tem consegue ir na nossa região, né? Entendi. E o senhor, além de cuidar do seu orquidário aqui, cuida também de outras pessoas, né? De outras flores. Orquidários. E como que funciona esse serviço? Serviço aí, eu costumo trabalhar sempre, fazer as mudas tudo na entrada da primavera. Na outra época eu não mexo porque corre o risco de a gente matar a planta, né? Mas aí a gente vai, faz o serviço, monta o orquidário e depois, se a pessoa quiser, a gente vai fazendo a manutenção, uma vez por semana ou cada 15 dias.
Que legal, então aí o senhor faz toda a muda, leva a planta, o vaso pronto e continua cuidando também se a pessoa quiser. É isso mesmo, desse modo que a gente trabalha. Que legal, há quantos anos esse trabalho? Desde que hoje já faz mais ou menos uns 20 também, porque desde que eu comecei e... Não largou mais das orquídeas. Não parei mais. E seu Antônio, tem muito cuidado com essas plantas? Tem muito segredo para cuidar de orquídea? Segredo não tem, é que a gente tem que acompanhar, porque pelo clima, do jeito que está assim, a gente precisa, cada ano que passa é um acontecimento. Que nem esse ano, essa planta aqui, ó, o normal dela é dar flor em agosto, olha, tá dando flor agora. Adiantou. Então adiantou. E é desse jeito, a gente não sabe se o ano que vem vai ser a mesma coisa. Tem que estar sempre observando. Essa que é a beleza de cultivar a orquídea. E aconteceu de eu comprar vários vasos, trazer, não ir para frente, por causa do clima, dependendo da altitude, essas coisas, não vai aqui para nós. É uma planta difícil. Não consegue. Que nem essa planta aqui, ó. Ela dá mais flor no lugar frio. Entendi. É. Cada uma tem o seu Essa jeito. é a cimbídio. Que Ela dá mais flor no lugar frio. Aqui para nós, o mais frio aqui é Botucatu. Então lá vai muito bem. A turma fala que põe gelo, mas não dá. É a temperatura que tem que ser fria. Que legal. E essa paixão que virou também o trabalho do senhor, né? E tem planta que nem aquela ali, ó. Essa planta aqui, ó. Qual? Essa planta aqui, ó, ela dá flor aqui embaixo, tá vendo? A flor dela sai aqui, que nem você tá vendo aqui, já deu flor. É em dezembro. Então a gente faz também os cachepô. Que legal. Que é para ela. Tem que ser uma madeira boa. Não pode ser qualquer madeira. Porque o caso do pinus e o eucalipto, ele tem uma resina que as raízes não vai. Tá vendo? Tem segredo para tudo, gente. E a gente faz também o suporte, que é esse aqui. Tá aí, então. Essa paixão pelas orquídeas que gerou todo esse trabalho lindo do seu Antônio. E é uma terapia também, né? Com certeza. Faz bem para a mente. E junto com a terapia, a gente conversa com o pai, faz oração também. Tentando sossegadinho aqui, a gente faz oração. Dona Cidinha, então a senhora que é a responsável por essa paixão do seu Antônio, né? Conta como que tudo isso aconteceu. Então, nós começamos a namorar, se conhecemos em final de 97, em novembro de 97. Aí eu não estou bem certa se foi em fevereiro de 98, que é o aniversário dele, ou se foi em junho, dia dos namorados. Eu presenteei ele com essa orquídea, uma Cattleya magnífica, que eu sempre gostei, meu pai tinha, já orquídea, né? Aí, passando em frente à floricultura, eu vi, falei, eu vou presentear. Na época era um vaso grande, porque depois ele foi abrindo, fazendo muda. Tinha 3 cachos desse. E ele trabalhava na gráfica. Aí eu pedi para a floricultura entregar. Aí ele se apaixonou. Aí a mãe dele também já tinha um vaso, a dona Lourdes. Só que infelizmente esse vaso deu um problema, ele morreu. Mas aí ele tinha esse vaso dela, aí ganhou esse, meu, e aquele lá, que é um dendróbio, que foi do meu pai. Aí tudo começou. Aí ele resolveu fazer a estrutura do orquidário, e eu sempre ajudando. E aí foi tomando gosto. E hoje ele já continua, né? E faz manutenção para pessoas que têm orquidário, já construiu orquidário para as pessoas. E é coisa muito linda, né? É a natureza, né? Então o quintal nosso aqui, eu falo que é abençoado. Porque tem essas maravilhas. Eu costumo postar na internet e escrever assim, ó, minhas joias. Uma das minhas joias. Igual essa semana foi, minha foto de capa foi essa, Cattleya. Então, nós somos apaixonados por orquídea.
Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E para fechar o Integração Regional de hoje, uma matéria para a gente refletir. O inverno começou no início da semana e essa nova estação traz muitas mudanças para a nossa vida. Por isso, nós conversamos com a Júlia Krahenbuhl, que é naturóloga, e ela vai nos falar o que a natureza modifica nessa nova estação. Olha só. Eu sou a Júlia Krahenbuhl, naturóloga, trabalho com medicina vibracional, com terapia holística. E eu estou aqui para contar para vocês um pouquinho sobre o inverno, essa estação que chega, o solstício, onde a natureza nos entrega as noites mais longas do ano. E junto com a chegada do inverno, vem também a sabedoria, o ensinamento da natureza sobre uma fase de recolhimento, uma fase de silêncio. A gente passou pela estação do outono, onde as folhas se desprenderam das árvores, né? Onde elas retornam para a terra, onde a semente retorna para a terra. E agora, com a chegada do inverno, é tempo dessas sementes se enraizarem, né? E se fortalecerem, para que possam florescer na primavera. E esse convite vem pra gente também, vem para você. É tempo de fortalecer essas raízes. É tempo de silêncio, de desacelerar, de ouvir a voz do coração e de meditar sobre o que você quer ver florescer na primavera. Quais são essas sementes que agora se fortalecem, que se enraizam dentro da terra? Quais são seus sonhos, os seus projetos, seus planos? Olhe para dentro de si, faça esse mergulho nesses próximos 3 meses e ouve a voz do seu coração, entenda e coloca todo o seu amor e toda a sua energia nessas sementes, nesses sonhos. E aproveitem esses próximos 3 meses, façam esse acordo com vocês mesmos de renovação, renovar os projetos, renovar os sonhos, renovar a vida. Enraizem, fortaleçam as raízes, aproveitem para que na próxima temporada vocês possam ver florescer todas essas boas intenções. Assim é. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E o Integração Regional desta sexta-feira fica por aqui. Eu quero desejar que você tenha um final de semana iluminado, se cuide, se proteja. Se você tiver uma sugestão de reportagem, envie pra gente aqui no Facebook ou pelo telefone do portal RC1. Eu te espero na próxima semana no novo Integração Regional. Até lá, muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você. Tchau! Você acompanhou na Cultura e Portal RC1 Integração Regional, um programa com muita informação, gastronomia, cultura, turismo, empreendedorismo e muito mais.